8 horas 41 minutos, vamos para o Rio de Janeiro conversar com o nosso Carlos Andreasa. Fala, Andreasa, feliz 2020 para você, rapaz. Ô, Barão, voltou, rapaz. Foram boas as férias? Maravilha, maravilha, tranquilo, né? Sempre bom, sempre bom. Eu sei que você esteve aqui no ar em São Paulo também durante alguns dias. O pessoal cuidou bem de você aqui, Andreasa? Rapaz, você está muito bem acompanhado aí. Esse time é espetacular, me fizeram sentir super bem. Que bom, fico feliz. Vamos com tudo. Andreasa, vamos junto nesse ano de 2020. Hoje um assunto que convenhamos é inacreditável, mas vem acontecendo nesse começo de ano, final já de 2019, envolvendo a crise na SEDAI, né, a companhia responsável pela distribuição de água do Rio de Janeiro. Você chegou a ter problemas também na prática com essa água distribuída pela SEDAI, Andreasa? Sim, sem dúvida. Demorou, mas chegou no bairro onde eu moro, no Leblon. Um cheiro muito forte, um gosto ruim. E é um problema geral que chega a todo mundo que é abastecido pela água da SEDAI. E é sobre essa história, Barão, que eu quero tratar aqui, me dedicar a contextualizar o que está em curso no Rio de Janeiro, porque é algo que diz respeito à cultura da gestão pública no Brasil. Não é exclusividade do Rio de Janeiro. O tipo de coisa que resultou na água de cocô, me perdoem a expressão, oferecida pela SEDAI no Rio de Janeiro. Os governantes fazem isso. Capacidade de destruição do governante no Brasil é assustador. Nos anos 50, para ser bastante preciso, em 1952, houve uma transposição de águas do Rio Paraíba do Sul, que é um manancial muito importante, abastece boa parte do estado do Rio de Janeiro, para o Rio Guandu, que era um rio pequeno no seu curso natural. Isso foi feito pela Light, pela companhia elétrica aqui do Rio, Barão, de modo a gerar energia, né, para a geração de energia. Criou-se uma espécie de lagoa do Guandu, que nos anos 60 seria usada pelo Carlos Lacerda numa grande obra de engenharia. Carlos Lacerda, para quem não sabe, importante político brasileiro, jornalista, um rei da tribuna, uma figura muito controversa, mas muito importante, foi governador do Rio nos anos 60 e construiu a estação de tratamento de águas do Guandu durante a sua gestão, usando essa estrutura de transposição do Paraíba do Sul. Anos 60. Naquela ocasião, até hoje é a maior estação de tratamento de água em volume do mundo, para deixar isso bem claro. Durante muitos anos funcionou muito bem, porque aquela estação de tratamento de água do Guandu foi construída para tratar água. Ou melhor, para tratar água com algum grau de impureza, com algum aceitável volume de poluentes. Ao longo dos anos, das décadas, o que era um espaço para tratamento de água, para consumo de água, se transformou numa concentração sem precedentes de esgoto. E uma estação de tratamento de água não tem condições de tratar esgoto. Ao longo, portanto, das décadas, o abandono do saneamento básico no Rio de Janeiro pela SEDAI, a incapacidade de tratar esgoto pela SEDAI, resultou que fosse poluído de maneira, hoje alguns especialistas dizem, irreversível, a água para consumo da população oferecida pela própria SEDAI. É óbvio que uma estação de tratamento de água, por melhor que seja, e a do Rio de Janeiro da SEDAI está defasada, vejam agora, somente agora, aplicando carvão ativado na água, que é uma obviedade, que é algo dos anos 80, 90, usado no mundo inteiro. E só agora há a preocupação dessa aplicação no Rio de Janeiro diante de um problema que se quer adiar e que não se pode resolver com isso, que é uma extração de água para consumo da população, abastecida por cocô, por fezes, por esgoto. Três rios são os maiores responsáveis pela jorração de esgoto nas águas do Guandu: Poços, Queimados e Ipiranga. Há uma matéria no jornal o Globo no final de semana, se eu não me engano ontem, que mostra tecnicamente que o rio Poços, esse, é um rio morto. Um rio que não existe mais, Barão. Não tem oxigênio nessa água. Os moradores dizem, não, de vez em quando passa um rato, um jacaré aqui no rio, mas morto. Nem o rato sobrevive nas águas do rio Poços, que chega ao Guandu a 50 metros, esgoto in natura, a 50 metros do lugar onde a SEDAI capta água para oferecer à população. Era óbvio que em algum momento uma estação de tratamento para a água, recebendo somente esgoto,
deixaria vazar esgoto para a água da população. Não me venham com papinho de geosmina. Geosmina, aliás, depende de micro-organismos, de sujeira para prosperar. Mas não dá gastroenterite e não dá aquela coloração de barro, obviamente de água de cocô. Aí o que fazem os governantes? E esse é o ponto dessa coluna hoje. O que fazem os governantes? Em vez de reconhecer o problema e a sua incompetência fundamental em tratar o esgoto, dado que esses rios, entre outros, despejam esgoto in natura da Baixada Fluminense na água que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro, vem com um papinho de transposição desses rios. Vamos pegar esses rios, reconhecendo a nossa incompetência, esses rios que despejam esgoto, cocô na água, e vamos jogá-los para depois do lugar de captação da central de tratamento da SEDAI. Adiando o problema, jogando o esgoto para outro lugar em vez de tratar o esgoto, minimizando o problema da água, voltando ao estágio anterior, da água suja. Qual é a outra possibilidade aventada pelo governador do Rio de Janeiro? Que é da mesma natureza. Construir uma segunda estação de tratamento, que seria Guandu 2, no lugar mais anterior do Rio Guandu, onde não há a afluência desses rios contaminados, ou menos afluência desses rios contaminados. De novo, o que dizem as autoridades do Rio de Janeiro a propor tal coisa? Nós não conseguimos tratar o esgoto. O esgoto vai continuar sendo jogado in natura nas nossas águas, contaminando nossos mananciais. Nós vamos rebolando para aqui e acolá, a custo bilionário, para resolver o problema. Isso foi o governador Wilson Witzel na semana passada, numa visita técnica a essa estação de tratamento de água, que de água não é porque trata esgoto. Uma visita técnica. Não havia nenhum técnico, ele não é técnico. Foi lá fazer bravata e prometer isso e aquilo, sem resolver o problema. Isto depois de passar, Barão, como você, mas você estava de férias. Isto depois de passar, eu acho que governador não tira férias, hein? Governante não tira férias. Foi eleito, tem que ficar 24 horas com o bumbum sentado na cadeira trabalhando. Mas o governador Wilson Witzel resolveu tirar férias. Isso é o retrato do Brasil. Não é só o Witzel. Foi pra Disney, como você. Se escondeu lá debaixo. Você melhor na figura, debaixo da orelha do Mickey. E desapareceu, não se manifestou. Desde o dia 6 de janeiro, nessa coluna aqui, mas também na programação nacional, também na programação local, nós estamos denunciando a água de cocô da SEDAI. O governador se calou durante esse período todo e autorizou que a SEDAI se calasse e só se manifestasse sob pressão para mentir, para omitir, para desinformar. Durante esse período todo, nós mostrando, não apenas nós, mas mostrando que a água estava contaminada, que as pessoas estavam indo para o hospital, que os índices de gastroenterite nos hospitais haviam aumentado. Ainda assim, a SEDAI dizendo, não, a água está própria, a água pode ser consumida, a água pode ser bebida, não tem problema essa água, a água está muito bem. Estimulando a população a adoecer. As crianças a adoecer. Aí o governador volta. Primeira reação dele: sabotagem na água da SEDAI. Estão sabotando a água para baratear o preço da companhia para que ela possa ser privatizada. O mesmo discursinho vendido que a esquerda faz. Olha só, o Wilson Witzel, reacionário, fazendo um discurso de esquerda de sucateamento da SEDAI para vender. Quem sabotou a SEDAI? A rigor, foram os governantes, não apenas Witzel, os outros que o antecederam. Sabotaram deliberadamente a SEDAI. E agora, diante dos fatos, esse discurso da sabotagem desapareceu. Agora vem com esse papinho de transposição da água, de construir uma outra estação em outro lugar, assumindo a própria incompetência. Bilhões a serem gastos sem tratar o esgoto que chega in natura para a população, que gera doenças, empurrando com a barriga o tratamento da água. Eu quero terminar essa coluna com um alerta para a população do Rio de Janeiro e para quem vem para o Rio de Janeiro. A água que a SEDAI oferece para a sociedade, para a população, é suja. É água um pouquinho limpa do esgoto. E esgoto não se melhora para consumo. É água de cocô. Chega. Ô Andreasa, tem aquela proposta que ficou famosa do senador que não foi reeleito, Cristóvão Buarque, né, que todo governante deveria utilizar, por exemplo, hospitais públicos, os filhos dos governantes estudarem em escolas públicas. Eu adoraria que durante uma entrevista coletiva, algum jornalista pegasse uma água da torneira e oferecesse para o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, provar.
Né? Nós fizemos isso. Nós Fizeram fizemos isso. é. A gente propôs aqui no dia 6, aliás, Isso. para o governador, para o presidente da SEDAI. Isso. Aliás, porque a SEDAI, o governador acha que não é dele, não é responsável Pois por ela. é. Ele aparelhou, entregou para partido. Falei, eu quero ver vocês beberem 4 litros dessa água que está saindo da minha torneira, glu, 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 assim, quero ver ficarem bem depois. Mas ninguém fez, né, Barão? Ah, não. E aí é água mineral, né? Evian, rapaz, que história Como é que é essa? aquela música? Olha, água Isso, mineral. exatamente, tá chegando o carnaval, né? Porque a água da torneira que a população do Rio de Janeiro recebe, essa não dá pra tomar, não. O Carlos Andreasa volta amanhã com a gente nesse mesmo horário. Abração, Andreasa, até lá. Beijo, irmão. Tchau.